tema bastante importante, não apenas no Espiritismo, mas também nas nossas vidas, no nosso dia a dia, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente é. E eu desejo que a gente possa sair daqui hoje melhor do que a gente chegou, e que agora, nesse momento, a gente deixe de lado todos os nossos problemas, deixe de lado todas aquelas nossas preocupações, para que a gente possa realmente focar na nossa introspecção e que a gente possa começar a entender, sob a luz do Espiritismo, o nosso pensamento. Entender também, sobre a luz da ciência, o nosso pensamento. Entender também sobre os aspectos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, a força e a importância do pensamento positivo. Então é isso que eu escolhi para trazer hoje para vocês. Quero agradecer imensamente a casa, a Plenitude, que eu tenho certeza que todos os babies viram grandes centros, e esse aqui já é um grande centro, de força, de luz, e sem dúvida em termos de pessoas vai crescer cada vez mais, está crescendo e vai crescer cada vez mais. Porque essa luz toda do Espiritismo, como foi muito bem colocado pelo Geraldo, está crescendo pelo mundo, está se espalhando em todos os cantos, e esse é o objetivo. O objetivo da espiritualidade é esse, nessa transição planetária, de trabalhar na globalização, na tecnologia, a globalização das informações, a globalização de tudo que antes ficava restrito a poucas regiões. Então, vamos começar o nosso assunto. Espiritismo, vocês estão me ouvindo bem assim, mesmo cansado do microfone, né? Então tá bom, porque eu gosto de andar um pouquinho, às vezes eu saio daqui, mas vocês não... Qualquer coisa vocês pedem para eu gritar mais. Pensamento positivo. Para que a gente possa falar de pensamento positivo, e muitas vezes o pensamento é relegado a uma segunda categoria, porque a gente tem a mania de achar que pensamento não vale nada. Não vale na nossa vida. Porque o que eu penso é uma coisa minha, é uma coisa fechada, é uma coisa que está aqui, dentro do meu crânio, e não faz diferença nenhuma, nem para nada, nem para ninguém. E é isso que nós vamos então tentar desconstruir nessa noite. Mas que para que a gente possa falar de pensamento positivo, primeiro é importante a gente entender melhor o universo. O universo que a gente vive. Porque o universo que a gente vive faz toda a diferença naquilo que a gente é. Afinal, do que é feito o nosso universo? Estão me ouvindo bem? Do que é feito o nosso universo? Quando eu estava na escola, e acredito que a maioria de vocês também, eu fui ensinado... Opa! Alô? Só para ver. Vamos lá. Porque senão a transmissão está sendo transmitida para o mundo inteiro. Dubai também? Talvez. Por que não, né? Por que não? Pera aí, calma. Que eu não sou bom nessa. Tá. Acho que só precisa desse aqui, né? O resto está funcionando bem? Está chegando som? Chegando? Excelente. Então, maravilha. Então, para que a gente fale de pensamento positivo, vamos entender o que é o universo. Depois a gente vai entender o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Então, a gente está na escola, desde pequenininho, nos ensina o seguinte: olha, o universo é feito de matéria, é feito de bolinhas, pequenas bolinhas espalhadas por aí, como Demócrito já há 3.000 anos atrás nos ensinou. Demócrito, o grande filósofo grego, estava na praia, andando na praia com seus seguidores, e ele pegou um punhado de areia na mão, olhou aquele grãozinho pequenininho, até que ele não conseguiu dividir mais. E ele imaginou, ele pensou, existe um tijolo da matéria, algo que forma a matéria. E esse tijolo aqui é um grãozinho igual a esse. E esse grãozinho ele chamou então de átomo. Por quê? Porque átomo vem de indivisível. Ele falou, é um grãozinho a partir do qual não dá mais para dividir. É a base de todo o universo. E nosso universo então é formado desse monte de grãozinhos. E no macrocosmos, nos ensinaram também que a gente olhando para o universo lá fora, a gente vê as mesmas bolinhas pelo universo espalhadas como matéria. Acontece que este entendimento tem mudado radicalmente com os estudos científicos dos últimos anos. A física quântica, e não apenas a física quântica, o próprio Einstein, enfim, que também estudou a física quântica, mas ele já comentava sobre o campo. Ele falava, não, o universo não é isso que a gente pensa, não. O universo não é formado por esses tijolinhos de matéria. O
O universo é energia. Então ele falava, o universo é um campo energético. E nesse campo energético, toda vez que há uma oscilação nesse campo, toda vez que esse campo se movimenta, então este movimento é responsável por fazer surgir um átomo, uma massa, alguma coisa que vai formar o que nós chamamos de matéria. Então o universo, ele seria mais ou menos daquele jeito. Ele seria um conjunto de energia, onde absolutamente tudo que existe é energia. E por que faz diferença, grande diferença, a gente pensar nisso? Porque quando eu penso em matéria, e eu penso naquelas bolinhas, automaticamente na minha cabeça eu imagino que eu estou aqui e as bolinhas estão ali. Que tudo está separado. Que matéria, né, ou seja, a gente tem a ideia da separação. A matéria separa. Além disso, quando eu penso e eu começo a entender que o universo é energia, eu começo a entender as dimensões. Eu começo a entender que tudo está interligado. Eu começo a entender que tudo são ondas, que tudo está em movimento no universo. E que, portanto, tudo que acontece em algum lugar influencia o todo, porque não há nada separado. E eu começo a entender também com esse universo de energia que, neste modelo energético, nós temos um universo quântico de infinitas possibilidades, que é a superposição quântica. Então nós temos infinitas possibilidades de materialização deste universo. Esse universo energético tem infinitas possibilidades em si próprio de como este universo vai se materializar. Mas percebendo, esta matéria, que nós chamamos de matéria que também não é, que é energia pura, ela é consequência de um universo quântico de infinitas possibilidades. Bom, quando a gente comenta sobre isso, a próxima pergunta que vem é, ok, maravilhas, temos um universo energético, tudo energia, e nós, né, as perguntas primordiais da humanidade, do que é feito o universo, quem somos nós? Se a gente não entender quem somos nós, fica realmente muito difícil a gente entender o nosso papel nesta vida, entender o nosso papel neste mundo. Quem somos nós? Então, dentro deste universo quântico, a ciência começou a entender, através de seus estudos, pesquisas como, né, a experiência da fenda dupla e assim por diante, que nós somos, na verdade, consciências. E que como consciências nós estamos trabalhando o universo. Em que sentido? Uma vez que nós somos consciências, nós estamos determinando, entre aquelas infinitas possibilidades quânticas do universo, qual é a possibilidade que a gente quer concretizar, que a gente quer realizar na nossa vida. Qual daquelas infinitas possibilidades é aquela que nós vamos fazer através do colapso, né, de onda e realizar e materializar no mundo concreto. Então isso vem a teoria quântica, mostrando a importância da consciência. Por que isso é importante? Até Newton, quando Newton estudava física, ele estudava tudo, e todo o nosso conhecimento de física newtoniana vem do princípio de que nós, como sujeitos, estamos aqui analisando o experimento que acontece na nossa frente, aquela ideia da matéria separada. Então, aquele conhecimento que está na nossa frente, aquela matéria, se eu tenho, por exemplo, um trem batendo num outro trem, e eu tenho ali uma explosão no trem, aquele acidente todo, eu posso medir a força do trem, do choque, da matéria se espalhando. Eu tenho milhões de cálculos matemáticos para fazer a partir da matéria, mas eu, como observador aqui, não influencio em nada no acidente, em absolutamente nada. Mas o que a ciência começa a mostrar agora é que não. Que a consciência, quando ela está analisando uma situação concreta no mundo, um experimento concreto no mundo, nós estamos influenciando diretamente os acontecimentos, porque nós não estamos separados deste acontecimento. Nós estamos interligados a estes acontecimentos, nós estamos interligados ao universo. Então, desta maneira, a consciência que somos nós passou a ter importância fundamental no entendimento do universo. Quando eu digo que nós podemos, como consciência, definir do universo quântico de infinitas possibilidades qual que vai se realizar, o que eu estou dizendo com isso?
Algo muito importante. Eu estou dizendo que eu sou co-criador, porque eu participo da criação das coisas. Eu participo das coisas, da formação e dos acontecimentos. Isso faz todo sentido para a doutrina espírita. Por quê? Pensem o seguinte, Deus, né, vocês dizem que Deus criou o universo. Então que Deus em 7 dias criou tudo o que existe. E no 7º dia ele descansou, né? Mas não é exatamente assim. Ele realmente criou o universo, por assim dizer, o universo está criado, porém nunca houve um descanso, até porque não há do que descansar, né? Essa obra está em andamento. Então o que acontece? Mas a obra está em andamento. Esse é o ponto. A obra não foi finalizada. Esse é um ponto curioso, porque se a obra tivesse sido finalizada, nós não poderíamos sequer existir aqui. Não poderíamos encarnar e reencarnar. Por que isso? Porque nós vivemos numa dimensão propositadamente de que tem uma ilusão, aqui uma matrix, um plasma, que necessariamente tem começo, meio e fim. Tudo tem começo, meio e fim. Como dizem, né, os budistas, tudo é transitório. Tudo é uma ilusão, porque tudo começa, tem meio e fim. E a gente se apega a essas coisas que estão aqui, as pessoas, as coisas, e elas têm começo, meio e fim, e a gente sofre toda vez que a gente tem que se desapegar. E esse é o nosso trabalho, né? A gente vai trabalhando nesse desapego todo. Mas o fato é que, como tudo tem começo, meio e fim, por que o universo fez esta dimensão dessa maneira? Porque é apenas assim que a gente pode entrar no meio do jogo e cocriar. Se não tivesse começo, meio e fim, a gente não podia nem ter nascido. Porque iam falar, não, já está feito. Não adianta você querer nascer lá, já está feita, né? A obra já está pronta, você está fora da obra, desculpe, né? Ou então nós estamos aqui co-criando, fazendo as nossas realizações. E quando a gente faz no dia a dia as coisas que nós queremos, nós estamos mudando o universo, nós estamos mudando o mundo, nós estamos mudando as coisas. Nós estamos co-criando por causa disso. Nós temos a possibilidade de co-criar a cada dia, de a cada dia continuar a obra do Criador, continuar essa obra e fazer essa obra, então, se modificar a cada instante. Boa noite. Buda disse, né, Siddhartha Gautama, o Buda, ele disse assim, tudo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Tudo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Ele diz, a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Olha que interessante. Aí, neste momento, nós ainda podemos falar assim, não, isso tudo é teoria. Isso aí tudo aí é coisa de gente, de avatar iluminado que vem aí, né, contar coisa pra gente. Né? Será que é assim mesmo? Será que é desta forma? Então vamos ir um pouco mais a fundo. O Livro dos Espíritos, né, Kardec, também abordou este assunto do pensamento na questão 833. E a questão dizia o seguinte, há no homem alguma coisa livre de qualquer constrangimento e da qual desfruta de uma liberdade absoluta? Liberdade. Lembre-se, liberdade da nossa própria dimensão. E a resposta foi, é pelo pensamento que o homem desfruta de uma liberdade sem limites. Porque o pensamento desconhece obstáculos. Pode-se deter seu voo, mas não aniquilá-lo. Ou seja, ele deixa claro que o pensamento é a única coisa que tem liberdade absoluta. E não apenas liberdade absoluta, como ele desconhece obstáculos para aquilo que ele vai criar, para aquilo que ele vai produzir. Agora, detalhe, né? O homem é responsável por seu pensamento? Sim, é responsável diante de Deus. O pensamento é tão importante, a nossa função de co-criadores é tão fundamental que, claro, nós temos que ter responsabilidade por aquilo que a gente pensa e por aquilo que a gente co-cria neste universo. Então, a partir disso, nós temos um trecho de Joana de Ângeles, que é fenomenal, que fala sobre isso. E que muitas vezes a gente lê e passa desapercebido. A gente não repara exatamente o que está escrito. Mas olha que coisa linda. O que é o pensamento, né? E qual a sua função na matéria? Joana de Ângeles diz, no livro Vida Feliz, sendo o pensamento energia criadora, quando pensamos, estamos criando algo.
Então veja, quando pensamos, estamos criando algo. Seja uma situação que vibracionalmente se torna possível ou uma imagem mental. Aqui, de novo, gente, a gente costuma pensar, achar que quando a gente pensa, nada está acontecendo. Só que a gente tem que lembrar que o nada não existe. Não existe um nada no universo. Quando eu penso, pensar é algo. Eu estou movimentando uma forte energia. E essa energia não está presa em mim. Nós vamos ver sobre isso daqui a pouco. Essa energia está sendo libertada. Então, eu estou criando algo. Existe algo de verdade acontecendo. A gente não enxerga com os olhos, a gente acha que não existe. Né? Mas se for por aí, nem o ar existe, não é verdade? Somos responsáveis pelo que criarmos. Ela diz, ela complementa. Somos responsáveis pelo que criarmos. E por isso devemos estar atentos ao que estamos pensando. Por que, de novo? Porque tudo que a gente pensa, a gente cria. A gente pensa, a gente cria. E pode criar o quê? Vou terminar aqui e vou comentar o que a gente pode criar. O homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza. Olha, o próprio homem é o pensamento que ele exterioriza. Quem é você? É o pensamento que você exterioriza. Olha o conceito do homem. Fomenta e nutre. Conforme a sua paisagem mental, tudo aquilo que a gente pensa, aquelas imagens, aquelas coisas todas, a existência física será plasmada. Do corpo mental, do plano mental, ele plasma a existência física, ele plasma o plano físico. Tudo isso aqui que está aqui, ó, que nem uma massinha de modelar, que é plasmada pelo nosso pensamento. Eles vêm dos planos mais sutis e é plasmado neste plano físico. Face ao vigor da energia direcionada, o pensamento é a manifestação do anseio espiritual do ser, e não uma elaboração cerebral do corpo. Então, quando a gente pensa, é a manifestação do nosso anseio espiritual. É isso que nós estamos emanando, é isso que nós estamos colocando para o universo. Então, olha a importância que a gente precisa dar ao nosso pensamento. Quando a gente pensa, a gente imediatamente criou já formas de pensamento. Vocês já devem ter ouvido, né, na doutrina, formas de pensamento são criadas. Esses pensamentos são energias. Essas energias se tornam realidade ou física ou intermediária. E quando ela está na realidade intermediária, como forma de pensamento, ela é uma energia, ela é uma frequência que está solta e que tem como objetivo tentar se materializar. Às vezes até como uma semente que vai, às vezes, entrar na cabeça de uma outra pessoa que está andando por aí, não vamos falar sobre isso ainda, né? Que está passando, mas que é uma energia que se conecta, que se sintoniza, e às vezes uma outra pessoa vai pegar aquela forma de pensamento e trazer para a realidade. Então é que nem semente jogada no chão. Sabe, não vai nascer nenhuma, mas você não sabe. O vento leva, vem, traz, e uma hora, né, aquilo pega uma terra boa e nasce. Esses são os nossos pensamentos. Então, temos que tomar cuidado com tudo aquilo que a gente pensa. Porque, afinal, o mundo é a materialização dos nossos pensamentos. Se até esse momento vocês não acreditaram, está na hora de acreditar. Vamos lá. Se a gente olhar aqui nessa sala, onde vocês quiserem olhar, pode olhar 360 graus. Tudo que vocês olharem é materialização de pensamento. Vocês já pensaram nisso? Esse teto aqui, pensamento materializado. Um dia alguém pensou, eu vou fazer umas plaquinhas assim, com uns negócios e tal. Outro pensou, vou fazer uma fábrica. Outro pensou, né, projetou, fez o tamanho. Tudo saiu da cabeça de pessoas. E hoje está aqui, ó, materializado. Várias pessoas pensaram em materializar esse teto, este piso que nós estamos pisando, esse poste, esse edifício, este computador. Já pensaram quantos pensamentos existiram para surgir esse computador, para ele estar aqui hoje? Essa tecnologia, as nossas roupas, as cadeiras, tudo é pensamento materializado. Se não houvesse pensamento, não existiria nada disso aqui. Aí você fala, isso é resultado do pensamento. Não, isso é pensamento materializado. É pensamento plasmado em forma física, em forma de suposta matéria, que não é matéria, é energia. A gente acha que isso é matéria por quê? Porque eu sou feito da mesma energia. Então, fisicamente, na mesma densidade, eu tenho a sensação de algo sólido, de algo que eu não posso transpor, mas na verdade eu sou energia, o meu corpo é energia, isso aqui é energia do mesmo jeito. Só que nós estamos na mesma frequência e estamos em colisão, e por isso a gente tem a sensação de matéria. Mas que a ciência hoje já reconhece que matéria não existe. O universo é feito de energia, como a gente comentou. Né, esse foguete aí, né? Quantos pensamentos para surgir um foguete? Quantos pensamentos para
Qualquer coisa que a gente pensar. Já se convenceram que pensamentos existem para se materializar? Ou ainda não? Então vamos lá, vamos tentar mais um pouco. Quando a gente fala de pensamentos e a gente entende que ele tem essa força toda de materialização, a gente tem que tomar cuidado com o quê? Com o direcionamento do pensamento. Para onde a gente direciona? Porque já percebemos a arma que nós temos na mão. Né? O tamanho dessa arma que nós temos na mão. É um poder enorme, é um poder divino, de co-criadores. Então temos que tomar cuidado com isso. O Livro dos Espíritos, né, na resposta à questão 89A, ele fala assim: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também está aí, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. O pensamento é uma ferramenta. O pensamento, o nosso corpo mental, é uma forma de trazer a vontade da nossa alma na frequência para plasmar essa matéria física. Nada mais do que isso. Mas quem pensa é a alma. Jesus Cristo falou: diga onde está o seu coração, que aí estará o seu tesouro. O que ele quer dizer com isso? Onde está seu coração? O que você quer fazer da vida? O que você quer construir? Que legado você quer deixar? Como que você quer tratar os outros, ser tratado? O que você quer descobrir? Todas essas questões da vida são o nosso tesouro, o que é importante para você. Porque quando você definir o que é importante para você e começar a focar naquilo, né, justamente ali estará o seu tesouro, a sua realização, ali estará tudo aquilo que você terá feito com a sua missão pessoal, com o seu poder de cocriação. Agora, se o seu coração, nas influências, a gente tem que tomar cuidado com as influências positivas, né, de guias mais próximos positivos, ouvir os pensamentos positivos de Jesus e assim por diante. Mas a gente pode ouvir também os negativos e ter influências negativas. O ponto é, de novo, onde você decide colocar o seu coração. É ali que você vai criar muita coisa, né? Você vai começar a materializar a sua realidade. Então, quando a gente entra na casa de alguém, né, você vai conhecer a casa de alguém e fala, que beleza. Ou você vê ali um escritório, né, você pode ver o quarto da pessoa. Eu pergunto para vocês, dá para a gente entender como é a pessoa? Dá, né? Dá, não dá? Dá para ter muitas dicas de como que é a pessoa. Por quê? Porque nós, ao nosso redor, nós estamos o tempo todo materializando pensamentos, materializando nossa energia. Então, quando a gente materializa a energia ao nosso redor, nós estamos materializando o que a gente é. Alguns vão ter um escritório desse jeito aqui, né? Por quê? Porque faz parte da energia dele, né? Outros vão ter esse escritório aqui que não, né, não pode tocar, que está limpo, arrumado. É a manifestação da sua energia. Você percebe a pessoa pela matéria ao seu redor. Como a pessoa se veste, o que a pessoa come, como a pessoa fala, como a pessoa anda, como a pessoa escolhe as suas palavras. Tudo isso são manifestações físicas que representam o que é a pessoa. Então a gente conhece muito da pessoa pelo físico que está ao redor dela. E às vezes até pelas companhias. Né? Tem aquele ditado, né, que diz, né, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Né? Por quê? Porque é a manifestação física de quem eu sou. Então quer conhecer alguém? Olha em volta. Olha ao redor. Né? E você vai começar a entender quem é aquela pessoa. Então vejam, nós estamos materializando na matéria o tempo todo a nossa essência, a nossa cocriação. Mesmo que a gente não perceba. Mesmo que a gente ache que não. Mesmo que a gente chegue para a nossa missão e fale, você não vale nada, né? Imagina. Né? O pensamento é tudo. O pensamento é a nossa vida. Isso vale para o individual, isso vale também para o coletivo. Quando a gente fala de uma família, quando a gente fala de uma cidade, de uma nação, de um país, também o que a gente vê no físico é exatamente a manifestação coletiva do inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? Nós não estamos sozinhos. Nós estamos interligados, todos nós. Em mônadas, em almas. E nós temos uma interligação com uma família humana. Nós somos uma família humana. E essas interligações acontecem em vários estágios, desde a família, a cidade, assim por diante. Isso tudo cria uma energia do grupo, do coletivo. Essa energia do coletivo, ela reflete exatamente o coletivo. Sem mais nem menos. Então, por exemplo, né? Olha essa cidade aqui, né?
Quem gostaria de passar férias aqui, né, num balcãozinho aqui na frente, 30 dias aqui, podendo tomar água, né, aqui na frente com essa imagem aí? É gostoso? Vocês gostariam de passar aí? Acho que não, né? Por quê? Porque, na verdade, o que é esta construção? Por que essa coisa se materializou deste jeito? A cidade urbana, né? Já aquele cinzento, aquela poluição, aquele barulho, aquele trânsito, aquele caos. Por quê? Porque o inconsciente coletivo materializou desta forma. Isso aqui é o reflexo da sociedade que ali vive. Nada mais, nada menos. Isso aqui não apareceu por acaso. As coisas apareceram desta forma por decisões e comportamentos e atitudes e pensamentos do coletivo da região. Quando eu olho um rio desta maneira, não dá, esse é um rio, tá, gente? Só dá para ver o lixo, né? Mas é um rio, né? Quando eu olho um rio deste jeito, eu falo, gente, eu vou culpar o rio? Não, coitado, eu vou culpar quem? Eu vou entender que isso é resultado da cultura, do entendimento, dos valores de um coletivo, de um povo, de uma civilização que está ali. Quando eu olho esses peixes nessa lagoa, todos mortos, eu olho e falo assim, gente, mas esses peixes precisam parar de morrer? Não, eles não precisam parar de morrer. A gente precisa parar de mentalizar, de pensar que nós somos merecedores de viver num local sujo, num local onde os peixes não podem viver, num local onde as coisas são desta maneira, porque é isso que nós acreditamos. Nós achamos que merecemos isso e vivemos numa cidade, num local onde é exatamente esse é o reflexo. A usina, né, toda aquela poluição, não muda. Nosso planeta está em poluição por quê? Porque nós entendemos que tudo bem. Não, eu não gostaria, mas tudo bem. Essa questão do tudo bem vale em todas as escalas. Eu dou o exemplo, por exemplo, né, de São Paulo. Sou de São Paulo, então eu posso falar. Eu falo do Rio Tietê, né? Então você pega lá o Rio Tietê, lindo, rio maravilhoso, corta a cidade, podia ter ali, né, pesca, o pessoal nadando, peixes, bares, né, restaurantes, um monte de coisa, atividades. Uma coisa maravilhosa, o rio é maravilhoso, mas como é que tá? Aquela poluição totalmente largado. Quando eu era criança, eu pensava assim, quando eu crescer, eu vou ver esse rio limpo. Né? Que meu pai falava, não, vamos limpar esse rio. Eu falei, quando eu crescer, eu vou ver esse rio limpo. E acontece que eu já cresci, né? E não sei nem se não está pior do que antes, né? Mas por que não mudou o rio? Não é porque o rio não mudou. O rio é neutro. Quem não mudou foi o inconsciente coletivo das pessoas que moram em São Paulo. Ah, mas eu sempre quis um rio limpo, que nem eu, né? Sempre quis um rio limpo, não é culpa minha. Eu sou de lá, mas não é culpa minha, é culpa dos outros sempre, né? Mas quantas vezes de fato eu me preocupei com isso? Quantas vezes de fato eu quis entender para onde o meu próprio esgoto da minha casa? Se ele era tratado, se não era. Eu não estou nem aí. Se, enfim, as indústrias se jogam, se não jogam. Eu já fui na prefeitura, reclamei, eu não fiz nada. Eu não fiz nada para mudar, a não ser a minha vontade de querer que um dia mudasse. E quando nós falamos do inconsciente coletivo, é justamente as atitudes, os pensamentos das individualidades que vão mudar isso. E não outra coisa. Então, um dia, coletivamente, eu tenho certeza que São Paulo, assim como outros exemplos no mundo, vão chegar um momento que vão falar o seguinte, nós não merecemos um rio sujo. Não queremos. E quando essa consciência estiver no inconsciente coletivo de São Paulo, automaticamente o rio estará limpo. Estará limpo, não tenho dúvidas. Porque o problema nunca foi o rio. O problema são a materialização do pensamento do inconsciente coletivo. Faz sentido? A mesma coisa vale para o inconsciente coletivo positivo. A gente pode criar maravilhas, locais maravilhosos, locais que você pode sentar e ficar curtindo, e olhar, e você vê o belo. Né? A natureza é bela, mas também as coisas que a gente constrói, quando a gente quer construir de forma bela, a gente consegue também. E a gente sabe que dentro do belo tem a frequência divina. Uma das formas da gente trazer energia divina, para a gente renovar nossas energias, é contemplar o belo, qualquer coisa bela. Se você encontrar qualquer coisa bela, seja uma música, seja um quadro, seja uma paisagem, seja um mar, você consegue trazer energias para você divinas. Né? Agora, a gente pode fazer um mundo belo e um mundo que nos dê essa frequência o tempo todo para onde a gente vai? Pode. Nós somos brasileiros e, infelizmente, a gente sabe a diferença entre aqui nos Estados Unidos, né, onde estamos agora, e a diferença do Brasil, nas cidades, no belo, no cuidar das coisas. E é diferente.
Então, assim, a gente tem que aprender também, né, ou seja, no nosso coletivo, nas nossas coisas, a buscar aquilo que a gente entende que faz bem para a nossa essência quando a gente olha e quando a gente vê materializado. Então, essa é a força do nosso pensamento. Os pensamentos são energia. São energias, são frequências, são ondas de frequência. E eu posso ter um pensamento positivo, pensar de forma positiva, ou eu posso pensar de forma negativa. Quem escolhe isso? Eu. Tem pessoas que falam assim, não, mas eu só penso negativamente, mas porque me colocaram um chip errado, né? Eu vi errado. Não, você não vê errado. Todos nós viemos certo. A meditação, o que é meditação? Meditação é a gente começar a entender os nossos pensamentos e emoções, para a gente poder começar a observar e escolher, eu quero ou eu não quero. Porque nós temos o poder, no final, de escolher o que a gente quer pensar, o que a gente quer sentir e o que a gente não quer. Mas é um trabalho que parece simples, mas é um trabalho que é diário que a gente precisa trabalhar. Quando eu tenho pensamento positivo, eu encontro outras frequências na minha vida, no dia a dia, encarnadas e desencarnadas. Às vezes eu encontro uma outra frequência positiva e junto com a minha que é positiva, e a gente cria uma força maior positiva. A gente tem capacidade de realizar mais. A gente tem mais força de vontade, mais otimismo. As coisas funcionam de uma maneira melhor. E eu faço da minha vida melhor por quê? Porque eu estou escolhendo pensar positivo e estou escolhendo também os pensamentos positivos ao meu redor. Mas eu posso, às vezes, até pensar positivo, mas eu não estou prestando atenção nas escolhas que eu faço ao meu redor. E eu aceito muita coisa negativa. Eu aceito também muita coisa negativa. E o que acontece? O meu dia a dia fica ali, fica positivo, mas ele se anula, né? Então positivo, negativo se anula e minha vida fica aquela coisa que não sai do lugar. Né? Aquela coisa derrapando, aquela coisa, poxa, mas eu tenho tão boas intenções, mas nada acontece. Por quê? Porque eu estou derrapando minhas energias. Eu não estou, na verdade, criando energias positivas suficientes para transformar a minha realidade como eu gostaria que ela fosse transformada. Pior é quando eu vivo reclamando da vida, quando eu acho tudo ruim, eu vivo, né, ou seja, de mau humor, e aí ainda pego mais gente de mau humor na minha frente, vou lá pro centro da cidade, né, ainda quero discutir com as pessoas e pego o mau humor da outra. Para onde vai minha vida? Ela entra numa frequência menor, né, de força negativa, isso, por que isso é importante? Porque isso materializa-se na nossa vida. Em formas de saúde, de doença, em formas de prosperidade financeira até ou não financeira, em formas de felicidade ou infelicidade, em formas de euforia, de depressão, em várias maneiras diferentes, tudo a partir do nosso pensamento. Quando a gente escolhe o pensamento, escolhe essas energias, às vezes a gente não percebe o que a gente está fazendo. Por exemplo, não, eu tomo cuidado. Quer um exemplo? A gente fala de notícias, né? Eu abro a notícia, vejo na internet, olho as notícias, o que acontece? Tenho certeza absoluta, você vai sair pior do que você entrou, né? Certeza. Por quê? Porque, infelizmente, hoje a mídia sabedora do inconsciente coletivo humano, que é atraído ainda por esse tipo de notícia, é o que ela propaga. Conclusão disso, eu vejo as notícias e depois eu saio mal. Ah, mas eu só dei uma olhadinha no que está acontecendo, eu quero estar informado. Eu pergunto, será que a gente tem mesmo que ficar olhando essas notícias? Você pega lá a Globo, pega o G1, só notícia ruim. Aí eu falo, não, mas eu tenho que estar informado. Primeiro, será que você não vai estar informado de outra maneira? Se acontecer algo muito sério, você vai estar sabendo? E segundo, será que tem mesmo? Até porque eu sei profetizar coisas, mas só em relação à notícia, né? É assim, eu já sei exatamente como é o jornal da semana que vem, do mês que vem, do ano que vem. Eu sei tudo. Tem lá 3 assassinatos, não sei o quê, o político que roubou, outro, né, o dólar que subiu. Tá igualzinho. Tá igualzinho. Eu consigo profetizar. Então, por quê? Porque não muda. E a gente quer olhar aquela notícia, a gente se influencia negativamente, para quê? Então tem que tomar cuidado com as escolhas que a gente faz. Ah, vou ver um filme hoje. Ah, vou ver um filme que bacana, né? Hoje eu tô bem, vou ver um filme. Aí você lá escolhe aquele filme de terror, né? Gente matando o outro, e aquela tensão, aquela briga toda, sangue pulando. Aí você sai do filme assim, eu tô bem hoje, né? Eu tô bem, eu acho que eu tô bem ainda, né? E você não sabe nem por quê, o que aconteceu com você, mas você tá diferente. É claro, não dá pra você entrar nessa energia e achar que vai sair melhor, ou que vai sair igual que seja, não vai.
Agora, se você pega um filme bom, né, vai lá, pega um filme de espiritualidade, de crescimento, de amor, de compaixão, de esperança, você sai melhor. Né? Acaba o filme e você fala, gente, você está querendo ir fazer a fraternidade lá, né? Cadê a caravana? Cadê a caravana que eu tô querendo ir, né? É assim que a gente sai. E por quê? Por uma escolha nossa. Pequenas escolhas que a gente faz no dia a dia que influenciam nas nossas vibrações e frequências mentais, que por sua vez vão resultar na matéria. Então as pessoas falam, mas isso tanto faz. Não, não tanto faz, não. Nós já vimos, resulta na matéria, a diferença na sua vida como um todo. Bom, essa bolinha vermelha é cada um de nós. Né? Nós somos centro de energia, centro de expansão eletromagnética. Nosso cérebro, nosso corpo mental, ele está o tempo inteiro emitindo energia, campos eletromagnéticos. O que é telepatia? O que é uma mãe saber que o filho aconteceu alguma coisa do outro lado do mundo? Isso tudo nós estamos interligados por esses campos eletromagnéticos. E aquilo que a gente é, eu acho aqui comigo, né? Não, ninguém sabe o que eu sou. Só que, na verdade, meus campos estão aqui, ó, sendo trocados com vocês. Né? Cada um está com um campo e nós estamos criando o quê? Uma egrégora. Uma energia desse nosso coletivo, que tem uma vibração específica. Que pode ser melhor num dia, pior no outro, melhor, né, dependendo das pessoas, pior. Mas nós estamos criando isso, que nós estamos interagindo. A gente interage mesmo quietos. Mesmo se a gente é quietinho aqui, a gente interage. E conforme o pensamento de um começa a melhorar, o pensamento do outro melhora também. Né? A gente entra na onda, um segue o outro, para o bem ou para o mal. Por quê? Porque nós nos influenciamos. Então a gente tem que entender a força do pensamento e tomar cuidado com isso. Olha lá, nós somos isso. Né? O tempo inteiro. Hoje nós temos aparelhos, né, eletroencefalograma, que não é de hoje, que mede as nossas ondas cerebrais. Criaram aparelhos que conseguem medir as nossas ondas cerebrais já a 6 metros de distância. Isso por causa da tecnologia, porque vão descobrindo aparelhos que vão medir a quaisquer distâncias. Porque nós não cabemos em nós. Porque nós não somos dessa dimensão. Não podemos esquecer, nós não somos dessa dimensão, então nós não cabemos em nós. Nós estamos presos no nosso corpo físico. A gente espalha. A gente é amplo. E daí a gente, inclusive, né, fala de telepatia e tudo mais. Então isso aqui somos mais ou menos a ideia do que nós somos. Aquilo que a gente efetivamente faz no dia a dia. Às vezes a gente chega no metrô, né, vou falar de São Paulo ainda, né? Tá lá falando de São Paulo, chega no metrô de São Paulo lotado, você está bem. Aí você entra no metrô e tal, daqui a pouco você está lá no meio e você começa a ter uns pensamentos ruins, você começa a achar que está tudo ruim, você começa a se sentir mal. Você fala, aí você sai de lá e você fala, eu estou mal, né? Mas o que aconteceu, né? E você sai achando que você realmente ficou mal, mas sem motivo nenhum. Na verdade, gente, nós estamos trocando ideias, pensamentos e energias com todo mundo que está lá dentro. Com todo mundo. O problema é quando a gente não tem autoconsciência para perceber, esse pensamento não é meu. Porque a gente compra o pensamento do outro, a influência do outro, muito fácil. Encarnado e desencarnados. A gente compra o pensamento dos outros muito fácil. Acha, esse pensamento é meu, eu que quero, eu que estou me sentindo bem, eu que estou me sentindo mal. Não. Muitas vezes não é você. Muitas vezes você está pegando emprestado sem perceber. Aí vem a questão do orar e vigiar. Né? Temos que orar e vigiar o tempo todo. O que está vindo? Por que esse pensamento? Não, esse pensamento não é meu, eu não quero. Não me interessa. Ah, eu estou com raiva hoje. Não quero ter raiva. Mas eu estou, como é que eu não vou ter? Decidindo, não estou com raiva. Parece louco, né? Mas perguntaram para Gandhi uma vez, né? Fala, Gandhi, você que mudou a história do mundo, né? Principalmente a história britânica, através da não violência, né? Pregando a não violência, a paz, a humildade, e você lutou contra exércitos britânicos. Mas eu te pergunto, te fizeram horrores, te jogaram para fora de trem, foram, né, ele sofreu todo tipo de preconceito, todo tipo de crítica, todo tipo de agressão. Eu falo, Gandhi, você nunca ficou com raiva? Né? Ele lá, tranquilo, você nunca ficou com raiva, Gandhi? Eu falo, claro que eu fiquei. Claro que eu fiquei com raiva. É lógico que eu tenho raiva, né? A raiva vem do nosso ego, ela surge. Mas a questão é que eu não dou ouvidos à minha raiva. Eu não reajo. Ao contrário, a raiva foi muito útil na minha vida. Porque a energia da raiva existe. E o que eu fiz? Ao invés de eu reagir à raiva
como o meu ego queria, como o meu pensamento achava que eu queria, eu usava essa energia para ter mais vontade de mudar o mundo, mais vontade de pegar as pessoas e falar, vamos juntos, unir as mãos, sem violência e vamos mudar o mundo. Então ele usava a raiva, transformava aquela energia, não jogava fora a energia e fazia os seus, ou seja, as suas missões. Então olha que coisa interessante. Em Gênesis, Kardec diz, sendo o fluido, os fluidos, o veículo do pensamento, ele fala, esse pensamento que está aqui, a gente falando que ele se, onde que ele passa? Para onde que vai esse pensamento? Por onde que ele se locomove? E ele fala, Kardec, que ele atua sobre os fluidos, que ele chamou de fluidos. Ele fala, existem fluidos, é um campo, fluidos, Kardec chamou de fluidos, através dos quais os pensamentos se espalham. Assim como o ar, assim como o som se espalha no ar. Então ele fala, pode-se, sem receio de errar, dizer que há nesses fluidos ondas e raios de pensamento, nesses fluidos, nesse campo, nessas dimensões, ondas e raios de pensamento que se cruzam, se confundem. Assim como os raios sonoros, a gente tem aqui, as crianças falando lá, a gente tem uma interferência, a gente tem que saber o que é interferência, o que é o pensamento meu, o que é do outro, o que é som do outro, o que é som meu. Isso é a mesma coisa no pensamento. E eles se comunicam, então, através desses fluidos que estão no campo, na dimensão, na nossa terceira dimensão. E ele comenta aqui no Livro dos Espíritos, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem. Você teve um mau pensamento? Você tem que perguntar o seguinte, Teve um pensamento, vem de quê? Do espírito obsessor. Vem, é do espírito obsessor, Então a gente tem que tomar cuidado, por quê? Pode ser que sim, por que não? Mas aí você tem que separar, isso é meu, é o que eu penso, é o que eu quero, é como eu quero fazer. Nós temos a responsabilidade nossa. Agora, muitas vezes não vem espírito obsessor nenhum, vem de nós mesmos, é um mau pensamento, é meu mesmo. Então temos que assumir também que a gente também tem o nosso monstro interno e que a gente tem que olhar, enxergar, reconhecer e trabalhar ele. E trabalhar esse nosso monstro interno. Então isso é importante também. Porque muitos espíritos fazem isso. Eu vou no centro, o espírito tomo passe, toda semana que eu vou resolvendo o meu problema da minha vida. Não é assim, a gente tem que olhar para dentro, reconhecer quem a gente é e trabalhar. Isso é a importância do autoconhecimento para que a gente possa trabalhar os nossos pensamentos. Então, pensamentos criam a nossa realidade. Rapidamente aqui, não é uma brincadeirinha, mas essa criança aqui, esse garotinho aqui, esse médicozinho feliz, quem que materializou esse pensamento aqui nele? Aqui? Foi ele mesmo? Esse aqui, será? A mãe começou a falar isso na televisão. Isso, você já foi para a fase 2, mas é isso aí, Primeiro aqui, a mãe e o pai. Vou vestir de médico, olha que bonitinho, você vai ser um médico lindo, maravilhoso. Pensamento querendo se materializar, no coitado do garoto, que queria ser astronauta. Enfim, tá lá, materializando. Quando ele chega lá na idade, lá 8, 10 anos, ele começa a pensar, sabe, que pode ser legal, ser médico, pô, que bacana, eu vou comprar mais um, deixa eu brincar, tá. Ele começou a comprar a ideia, o pensamento dele, teve a influência, começou a ter o pensamento próprio, continuou como médico. Neste caso, ele cresceu e virou médico. Mas olha que coisa louca, isso aqui também é materialização de pensamento. Só que começou onde? Lá com os pais, e ele comprou, se influenciou e veio. Aqui nós temos um caso muito bom, ele deixou de ser astronauta, infelizmente, mas enfim, foi positivo. Agora, quantas vezes nós temos essa criança aqui, a quem é dito, sai daqui, moleque, você não vale nada, que não dá valor, que escorraça, que não apoia, diz, você não vai ser nada da vida, você é isso, você é aquilo. E ele vai crescendo com isso, vira um garoto, entendendo que realmente não tira nota boa, não tem nada, não vai ser nada, não tem capacidade, não é merecedor. O que ele vai virar quando virar um adulto? Quem ele vai ser? E veja, tudo surgiu da onde? Pensamentos. Tudo surgiu de pensamentos, nada mais, nada menos. E a nossa vida é isso. Pensamentos, decisões. A gente tem que controlar a nossa vida. E não deixar a nossa vida ser controlada. Dizem que na nossa vida, quanticamente falando, lembra que eu falei, tem infinitas possibilidades no universo quântico. E a nossa consciência, ela escolhe qual a realidade entre as infinitas que a gente quer escolher para se materializar. E a gente faz isso a cada milésimo de segundo na nossa vida. O tempo todo. Agora,
Se eu venho para a esquerda, minha vida é uma. Se eu vou para a direita, minha vida é outra. Literalmente. Né? Você levanta o braço, você não levanta, qualquer micro decisão vai mudando a realidade, vai mudando o universo, vai mudando as coisas. E tem decisões que são mais importantes, que acontecem todos os santos dias. Agora, dizem que a cada escolha é uma renúncia. Né? Diz o ditado que cada escolha é uma renúncia, mas é mentira esse ditado. Mentira. Cada escolha são infinitas renúncias. Nós vivemos um universo de infinitas possibilidades. Cada escolha são infinitas renúncias. Então aí a gente entende a importância da escolha. Você está abrindo mão de infinitas outras coisas a cada escolha. E cada escolha é isso. Você quer ser feliz ou você quer ser triste? Escolha a cada minuto. Você quer acreditar ou duvidar? Sim ou não? Amor ou ódio? Agir ou mentir? Ajudar ou ignorar? Caridade ou egoísmo? Isso é uma decisão que a gente toma várias vezes em cada dia. E a conclusão disso, a gente torna uma nova realidade na nossa vida no dia seguinte. Existem decisões mais sérias, né, como casar ou comprar uma bicicleta. É outra decisão. No momento você tem que decidir isso. Né? São decisões, mas mesmo as que não são tão sérias, elas continuam sendo importantes na sua vida. Porque é o que você decide hoje. Como vai ser o seu final de semana? Então, na sexta-feira, como vai ser o seu final de semana? Alguns de vocês já pensaram, esse final de semana aqui vai ser chato porque eu tenho que fazer isso, aquilo, tal. Sabe como vai ser o seu final de semana? Chato. Que você vai ter que fazer isso. Está definido. Você definiu, você materializou já. Mas você pode hoje falar, como vai ser? Vai ser legal, vai ser bacana. Eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou curtir eu ter que fazer isso, eu vou aprender, vai ser gostoso, eu vou estar com a família, E como ele vai ser? Gostoso. Vai ser bom, vai ser alegre, vai ser feliz. A sua decisão agora, é o que você decide agora, é o que vai ser o seu final de semana. E a gente acha que o final de semana é que leva a gente. Não, é a gente que leva o final de semana. Né? Então temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Já estamos chegando no finalzinho. Obras póstumas. Kardec, né? Olha o que Kardec fala em Obras Póstumas. Olha essa frase, gente. Se eu pudesse suspeitar do imenso mecanismo que o pensamento aciona e dos efeitos que ele produz de um indivíduo a outro, de um grupo de seres a outro grupo, e afinal, da ação universal dos pensamentos das criaturas umas sobre as outras, o homem ficaria assombrado. A gente acha que o pensamento é uma coisa de segunda categoria. Não, é a nossa vida, é a essência, a primeira coisa. Não há um pensamento, seja criminoso, seja virtuoso, ou de outro gênero, que não tenha ação real sobre o conjunto dos pensamentos humanos e sobre cada um deles. Então, gente, percebam, né, como Kardec deixa claro aqui pra gente também, a força enorme desse pensamento. E o que a gente pensa é aquilo que a gente sente, né? Como diz Osho, em si a vida é neutra. A vida é neutra, o final de semana é neutro. Né? Nós fazemos a vida bela, nós fazemos feia. A vida é a energia que colocamos nela. Então aqui, né, temos os dois gêmeos ali, é ótima essa foto, né? Porque o que muda de um para o outro? O pensamento. Nada mais, nada menos do que o pensamento. E por isso que tem gente que passa a vida chorando e tem gente que passa a vida sorrindo. Quem chora fala assim, não, mas eu sou injustiçado, eu sou vítima, eu sou não sei o quê. Mentira. São decisões que estão sendo tomadas de forma equivocada, nos seus pensamentos, na sua forma de ser. Como diz Henry Ford, né? Se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Né? É a frase mais fantástica que eu já vi. E aqui, para a gente terminar, eu acho que ficou claro. Mas o que nós podemos fazer com o nosso pensamento, com o nosso poder de cocriação, com a energia do universo? Tudo, absolutamente tudo. Tudo aquilo que nossa mente é capaz de conceber e o coração desejar, nós podemos realizar. Nada está fora do nosso alcance. Jesus falou isso. Vós sois deuses. Por que a gente não faz milagre? Ele fala, porque você não tem fé do tamanho de um grão de mostarda. E somos nós, achando que nós somos vítimas do universo, mas nós podemos realizar o que nós quisermos, mudando o nosso pensamento, nossa forma de ser, nossa forma de agir. Podemos curar o corpo. Né? Quantos milagres relacionados à fé, a acreditar, a pensar positivamente, trazer paz ao mundo. A gente viu, né, que a gente controla desde aquele planeta que nós criamos, que é esse que nós estamos, até um planeta maravilhoso. Depende do quê? Do nosso pensamento. Gerar prosperidade na nossa vida, crescimento,
em todos os sentidos, proteção contra os males. Ai, gente, não sei o que faço, soltaram uma macumba em mim, e não tem mais jeito, né? Eu tô agora, né? Gente, ok, soltaram a macumba com você, agora faz o quê? Pensa, não entra na frequência, acabou. Nada pode te atingir se o seu pensamento for positivo. Agora, se você acredita que pegou a macumba, né, nem soltaram, você já está tropeçando por aí. Né? Então é isso, é o pensamento, é aquilo que a gente se coloca. Realização de sonhos. Quantos sonhos a gente enterrou na nossa vida porque a gente achou que não ia conseguir, não é merecedor, não dá para ir atrás. Será mesmo que não dava? Será que não dá? Tem idade, sonho? Roberto Marinho, né? Eu falei mal da Globo, né? Mas vamos lá, Roberto Marinho. Né? Ele, com 60, olha que coisa, 65 anos ele abriu a Globo. Ele inaugurou a Globo com 65 anos. Ele tinha 90 e tanto, vocês sabem o império que ele tinha. Então, tem idade para isso? Não tem. Né? A gente tem que acreditar nos nossos sonhos. Melhorar relacionamentos, mudar radicalmente a vida, enfim. Relacionamentos, nossa, na minha família é um problema, meus amigos, meu trabalho. É um problema lá ou é um problema na sua forma de conseguir interagir, perceber e tratar os outros? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque sempre tem alguém, aquela pessoa que você não gosta, que te trata mal, tem alguém que ela gosta e que trata bem. Então tem alguma forma dela gostar de você. Mas a minha responsabilidade depende. Você quer ser feliz? Você quer treinar? Você quer praticar a caridade? Você quer praticar o amor, a paciência, né? A resiliência ou não? É uma decisão diária. Não é verdade? Então, último slide, cuidado. Pensamentos se realizam. Cuidado. Eu vou pensar. Beleza, vai lá pensar, mas cuidado. Cuidado, o que você pensa pode de fato se realizar. Use essa lei a seu favor, porque pode ser para bem ou pode ser para mal. Então use a seu favor, você já sabe, use a seu favor. Eleve sempre os seus pensamentos, sintonize no amor. Quando você sintoniza no amor, você vai viver no amor. Você vai viver na prosperidade, na abundância, bastando se sintonizar com o amor. Influencie o próximo, os pensamentos dos outros, as pessoas ao seu lado que precisam ter mais fé. Estão precisando de fé, ajude no pensamento delas. Caridade, coragem, determinação, positivismo. Nós influenciamos os outros, lembra? Não só nós, mas os outros. Vamos ajudar os outros pelo pensamento. Somos responsáveis pelo que projetamos no campo mental. Responsáveis. Não vamos jogar, né? Nossa vida pode ser belíssima. Vamos pensar e podemos e vamos criar uma vida bela. Orai, vigiai e ajudai a materializar um mundo novo de amor, paz e fraternidade. Cabe a todos nós. Então, saímos daqui positivos, né, com ótimos pensamentos, sabendo que a nossa vida a partir de amanhã será muito melhor. Por quê? Porque nós decidimos assim. Então, essa é a mensagem que eu quero passar para vocês hoje. Gratidão, né? Agradeço novamente a casa. E é isso. Boa noite a todos.